Olha, nós temos acompanhado o caso da jovem Camila Abreu, que foi assassinada pelo capitão da Polícia Militar, capitão Alisson, namorado dela. Essa jovem desapareceu semana passada, quando foi no início da semana, a polícia deu a resposta. Descobriu que ela tinha sido assassinada e pelo próprio namorado. A resposta da polícia foi realmente impressionante em termos de velocidade e reunião de provas cabais que resultassem na acusação agora formal a este homem, o capitão da Polícia Militar que apareceu no vídeo. Eu estou aqui ao lado do Dr. Antônio Nunes, que é médico, Instituto Médico Legal, diretor, e que vai trazer para nós informações a respeito dos exames que estão sendo feitos pela polícia para reforçar as provas contra o capitão Alisson. Dr. Nunes, prazer recebê-lo aqui no Jornal do Piauí. Prazer nosso. Doutor Antônio Nunes, o senhor chegou a novas conclusões. Uma das perguntas que se fez é: o capitão Alisson teria cometido estupro contra essa jovem? Não, não há nenhum sinal que corrobore o estupro. Né? Na verdade, a gente já tinha verificado isso no dia do exame cadavérico, que esse laudo cadavérico preliminar já está com o delegado. O que falta é o laudo definitivo, mas que não vai se afastar disso. Né? Não há nenhum sinal que corrobore isso. Falta a gente fazer um teste se houve relação, se há algum sinal de relação sexual. Nós vamos procurar esperma, enfim, amanhã pela manhã. Mas caso encontremos, provavelmente vai no sentido de uma relação sexual consensual. Consentida. Então não houve uma violência sexual. Não há nenhum sinal de violência sexual. Há alguma dúvida sobre o que provocou a morte da jovem Camila? Não, nenhuma. Na verdade, ela tem uma lesão por arma de fogo penetrante, realmente por um ferimento que a gente chama de pérfuro contundente, entrando à direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo e levemente de frente para trás, para se ter uma ideia tridimensional. Certo. Né? É como se fosse um tiro mais ou menos na testa? Não, aqui. No alto da cabeça? No alto da cabeça, direita para a esquerda, levemente de frente para trás e de cima para baixo. É isso aqui. Saindo aqui. Tá, então foi um tiro que atravessou? Atravessou, isso. O projétil foi encontrado? Ele não foi de frente. Não foi um tiro de frente? Não. Esse projétil a gente vai procurar amanhã pela manhã. Vamos dar uma olhada no veículo, né? Ontem à noite a gente foi feita a perícia, né? Vieram 4 colegas, inclusive, do Maranhão, que se Deus quiser ajudar a gente também, inclusive trouxeram uma substância lá importante, Brustar. Doutor João Paulo, que é o chefe da criminalística de Timon, nos enviou. Mais 4 peritos do Piauí, né? E também a presença do promotor Benigno, do delegado Barreto, e a gente olhou esse carro com luz forense, que é aquela luz roxa que se vê no filme, se coloca para procurar sangue e secreções. Certo. Luz amarela, enfim. E nós localizamos algumas coisas que a gente ainda não vai tocar muito nessa dinâmica, porque ainda não existe um laudo, né? Certo. Mas a gente teve elementos suficientes para mais convicções nossas, e que vai robustecer mais ainda o inquérito policial ao ser enviado para o delegado-presidente do inquérito. O que você está dizendo é que existem conclusões novas que não vão mudar totalmente o caso, mas que vão ajudar a contar uma história nova. Vão contar pericialmente o resto da história, digamos assim. Detalhes. Né? Detalhes. Certo. Né? O carro é esse aí, que passou por este exame. É Sim. O carro que ele utilizou para, inclusive, não só transportar, mas foi onde ele matou ela. O crime aconteceu dentro do carro. Aí é que está, exatamente. Dentro do carro, eu posso dizer que, o dado que eu vou lhe dizer é que a gente conseguiu positividade para sangue humano, né? Não há dúvida. Mas a dinâmica em si a gente vai se reservar um pouco ainda. Tá. É o que eu disse, que há laudos sendo construídos. Né? Entendi. Então, o senhor está dizendo... Aquilo que eu lhe falei do laudo cadavérico é um laudo cadavérico que já existe. Isso já existe. O senhor revelou dados que já foram entregues através de laudo à polícia. Inclusive, o próprio delegado já falou desse ferimento por arma de fogo. Ferimento por arma de fogo é algo bem conhecido já. Outras pessoas já tinham falado. Talvez não a direção do tiro. Né? Aí são imagens do capitão Alisson chegando à oficina mecânica em que ele fez a retirada do banco do passageiro do veículo dele. Isso. Seria o local que estaria sujo de sangue, ou que estaria imprestável, porque também não apareceu o banco ainda, né? O banco do carro. Na verdade, nós temos o que nós temos lá? Nós temos um veículo com um banco que veio no veículo, né? Eu também já tinha visto essas imagens. E nós temos também um material que foi enviado à parte
como tendo sido retirado deste local, do banco, e que não veio mais com o carro. Certo. De alguma forma, o delegado e os agentes, enfim, quem está nesse caso, conseguiu acesso a esse material que nos foi enviado, tá? E a gente está testando ele também. Temos já algumas conclusões, tá? Mas, como ele disse, que a gente prefere... Como esse não tem um laudo ainda, a gente prefere se reservar. Mas eu posso dizer que vai robustecer bastante o conjunto de provas. Tá, mas eu posso aqui falar sobre perguntas que o senhor não pode responder. Por exemplo, o senhor não pode, claro. O senhor não pode responder, por questões de investigação, se o crime aconteceu dentro ou fora do carro. Ainda não. Ainda não. Isso. O que o senhor está dizendo, então... Mas nós já temos essa ideia já. Você já tem uma ideia? Tem uma ideia. Porque ontem foi feita essa perícia, mas, como eu digo, tem um laudo sendo construído ainda. Entendi. Né? Tá. Vocês já fizeram todo o estudo, falta formalizar em laudo. Formalizar. É isso. Isso. Bom, então pode ter acontecido fora. Em tese. Em tese pode ter acontecido fora do carro. Quando o senhor diz que o tiro veio levemente de trás, não foi um tiro de frente, podemos estar falando de um crime... Não, ele foi levemente da frente para trás. Da frente para trás. É porque eu faço 3 dimensões. Certo. Eu coloco o sentido direita para esquerda, ele entrou aqui, saiu aqui, direita para esquerda, e também, né, se ele é de cima para baixo, ou de um lado para o outro, ou de baixo para cima, então é de cima para baixo, tá? Porque o sentido da entrada é aqui, né? Certo. E se ele é totalmente centrado, ou se ele é de anterior para posterior, ou de posterior para anterior. Então ele é levemente de anterior para posterior, certo, de cima para baixo, tá? E da direita para a esquerda, que ele entrou à direita. Ele é aqui, dessa forma. Podemos estar falando de uma execução, doutor? Uma execução pela posição do tiro? Como ele disse, isso já está no laudo cadavérico entregue lá, inclusive ao delegado de polícia. Mas o restante, quando a gente extrapola a partir daí, a gente vai entrar no restante da perícia que não saiu o laudo ainda. É exatamente essas possibilidades de posições e localização que vai sair nesse laudo. Pelo sangue encontrado, casando isto com o laudo cadavérico, né? Certo. Então vai ser discutida a situação toda, essa dinâmica. Tá, deixa o senhor repetir. Isso não impede que vocês, com base nisso, façam os nossos raciocínios. Claro. O doutor Nunes não pode fazer todas as revelações, mas seria um tiro de cima para baixo, dado na cabeça da vítima. O que poderia indicar uma série de questões, que ela estaria de joelhos, que ela estaria abaixo do nível de altura você dele. Tem diversas ilações. Diversas ilações que surgem a partir daí. O tiro foi de bem perto? Foi a queima-roupa? Não tinha esse sinal Nós temos sinais de tiro encostado e tiro a queima-roupa. Esses sinais não existiam. O da queima-roupa não existiu? Não existia. Então a arma não estava encostada na cabeça dela, a princípio? A princípio, não. Isso é de um laudo que já existe. Já está no laudo, já está lá, por isso que o senhor está revelando. A arma utilizada por ele no crime é a mesma que ele entregou à polícia? Vocês vão periciar a arma? Amanhã pela manhã, eu vou reunir a equipe para que a gente esmiúce aquele veículo na procura de um projétil de arma de fogo. Tá certo? Pode ser que a gente encontre ou não. Tá? Então, se encontrarmos, certamente será requisitada a comparação pelo delegado. Pode ser que a gente não encontre. Né? E só o ferimento não é capaz de dizer se a arma foi esta arma utilizada? Não é capaz. Só por ele não dá para dizer. Não dá. Há situações que você tem uma ideia mais ou menos de potência, né? Sim. De potência a gente tem. Mas não dá para se afirmar peremptoriamente que é ela sem acesso a esse projétil ou ao estojo do projétil, que chama de cápsula. O pessoal chama de forma leiga de cápsula. Ele também dá para comparar. Dá para saber, por exemplo, qual é o tipo de arma, mas não dá para garantir só pelo ferimento que arma especificamente. Exatamente. Doutor Nunes... Mas nós ainda não jogamos a toalha, a gente vai amanhã de manhã procurar isso aí. Certo. Porque você pode ter um projétil na ferragem, embaixo, enfim. Tem diversas situações que pode acontecer. Ele é um policial militar, que tem, portanto, a consciência do que é prova, do que é indício. Sim. As tentativas dele de destruir provas podem ter levado, por exemplo, a ele desaparecer com o projétil. O trabalho que ele teve na tentativa de ocultar cadáver dificultou até que ponto o trabalho de vocês? Pronto. Ainda não sabemos, tá,
se vai dificultar quanto a comparação do projeto com a arma. Esse é um ponto que a gente vai, amanhã pela manhã, a gente vai se deter no veículo. Tirando isto aí, se houve uma tentativa, e em tese, parece que sim, pelos vídeos que eu tenho visto, de dificultar o trabalho da perícia, eu lhe garanto que não adiantou nada. Até agora, tudo que a gente procurou, a gente encontrou. Quer dizer, nada... É muito difícil você não deixar nenhum vestígio. É difícil. E ele deixou? Com certeza. E muitos? Bastante. Suficiente? Para nós até agora está. A possibilidade de que... Ele falou que levou o corpo para casa, né? Sim. Ele disse, no depoimento dele, a polícia disse que levou o corpo, depois procurou uma maneira de se livrar do corpo. Sim. Durante todo esse processo natural, decomposição, desaparecimento, esses estágios de decomposição de corpo prejudicam o trabalho de vocês ou prejudicaram em algum momento? Sim. Ele pode levar algum prejuízo, mas um prejuízo pequeno, né? Então, assim, quanto mais recente, né, o corpo, né, você tem acesso a ele, você tem acesso a mais detalhes, tá? No entanto, nós temos algumas coisas que nos ajudam. Vou dar um exemplo. Quanto à datação da morte, né? A gente tem os estágios, digamos assim, de putrefação do corpo, e a gente vai, esses estágios a gente tem ideia de quanto tempo está a morte, por exemplo. Certo. Larvas também aparecem, também nos ajudam a dizer que dia morreu. Besouros, né? E às vezes até alguém que vai intoxicado, por exemplo, nesse caso, falando em tese, né? Até uma larva pode comer aquele veneno, dando exemplo aqui de veneno, nesse caso não é esse caso, não tem nada a ver com veneno. Dando um exemplo. E uma larva dessa pode te mostrar o que é que aconteceu. Tem uma larva. Entendi. Então, assim, é como eu digo, para você conseguir enganar a perícia, é extremamente difícil, né? E nós temos, graças a Deus, uma perícia muito experiente. E, como ele disse, ainda contamos com a ajuda de colegas de Timon que vieram também para nos ajudar. Entendi. 4 perícias criminais lá. Então, assim, hoje a perícia é muito homogênea em termos de Brasil, a gente tem treinamento o tempo todo, os colegas vão, agora mesmo um colega vai para a perícia da Polícia Federal em Brasília, fazer um treinamento lá de negócio de audiovisual, fonética, essas coisas. O conhecimento ele é muito homogêneo, às vezes equipamentos aqui não são, né? A gente vai avançando aos poucos, né? Mas, em termos de perícia, esse caso está bem robusto. Está bem robusto. Não prejudicou quase nada. A autoria confirmadíssima, né? Quer dizer, pelo próprio autor. E agora, algumas respostas que vocês estão buscando. Qual é a maior dúvida que hoje a perícia ainda tem que precisa ser respondida? A arma, né? Se a arma é aquela, né? Essa é a nossa maior dúvida. Se a gente conseguir achar esse projétil, a gente poderá responder essa pergunta. Tá certo. Queria agradecer ao doutor Antônio Nunes, médico no Instituto Médico Legal, com larga experiência nas investigações criminais e que está cuidando também do caso da estudante Camila Abreu, que foi morta pelo namorado, o capitão da Polícia Militar. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. O prazer é nosso de sempre estar levando o nome da perícia, né? E deixar claro para toda a sociedade que, embora esse seja um caso de repercussão, como tem alguns, que todo mundo tem acesso a tudo que a gente fez, né, em geral, mas que esse trabalho de formiguinha é feito todo dia, em todos os casos que a gente pega, embora não chegue ao grande público. Nós estamos à disposição da sociedade o tempo inteiro. Muito obrigado, doutor. O prazer é nosso. Muito obrigado.